Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe muito nessa ocasião tão especial e é para mim um prazer muito grande a oportunidade de estarmos juntos aí através da TV na sua casa ou pelo rádio do seu carro, mas é um prazer muito grande essa oportunidade de estarmos juntos considerando a palavra de Deus. Se me permite, no nosso último encontro, eu estava ponderando com os irmãos o que está acontecendo na nossa nação. E eu estava tentando compartilhar a minha preocupação em relação à atitude dos crentes. É claro que o que temos visto no movimento político tem sido estarrecedor. Mas eu gostaria de ir um pouco além do que apenas desta parte que mais tem chamado a nossa atenção. Eu gostaria de ir pontuando talvez aquela outra parte que não tem chamado tanto a nossa atenção, mas que no meu ponto de vista pode ser o X da questão. Porque na verdade, irmãos, é inegável, Deus é o Criador dos céus e da terra. É o Rei de todo o universo. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é tão clara em afirmar: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aquele gostando ou não, não faz diferença. Deus é. O que um pensa ou deixa de pensar não vai mudar a realidade. E a verdade é que Deus é. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador de todo o universo, e foi Ele que de um só fez toda a raça humana também. E os homens, querendo ou não, cada um de nós deve satisfações ao Criador. Nós podemos fazer o que quisermos de nossas vidas, mas o princípio é esse. Saiba que de tudo Deus te pedirá conta. E olha, sinceramente, é claro que está muito chocante o que temos visto por ações de políticos desvairados. Está terrível. E outra coisa, é um nível de cinismo que ninguém aguenta. É uma mentirada, é um despiste que ninguém aguenta. O homem de bem sente nojo de certas declarações de tão esfarrapadas que temos ouvido por aí. Mas a verdade é que estes ímpios, no meu ponto de vista, não são eles que mais tocam magoando o coração de Deus. Não são eles que mais tocam no coração de Deus, mesmo com suas obras terríveis. Para mim, o que mais toca no coração de Deus é o que o crente faz. E para o Brasil estar passando o que está passando, irmãos, ninguém tira da minha cabeça. Os crentes estão fazendo muita coisa ruim. Eu acho que cada um de nós precisa ser levado a uma reflexão. E, se o caso, levado ao arrependimento diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O arrependimento não começa nos púlpitos. O arrependimento não começa com o pastor pregando. O arrependimento começa dentro das nossas casas. O arrependimento começa na individualidade. O que a rainha Esther falou no momento mais difícil da história da sua vida, quando a sua nação estava terrivelmente, deixa eu falar assim, entre aspas, fadada à maldição. Quando a sua nação estava terrivelmente fadada à desgraça. O que eu vejo o Brasil hoje? O Brasil, irmãos, dá licença, o Brasil, põe amor nas minhas palavras, está no caminho da maldição, o Brasil está no caminho da desgraça. Olha o que está acontecendo com as nossas águas. A maior riqueza
nacional do século XXI é a água. A maior riqueza nossa é a água. A nossa maior riqueza não é o metal. A nossa maior riqueza é a água. E a nossa maior riqueza é que está destruindo patrimônios e matando vidas. É a nossa maior riqueza que está sentindo a grande contaminação. Nossas águas estão ficando contaminadas. O que aconteceu ali em Mariana, começou em Minas Gerais, se estendeu até o Espírito Santo. Olha, para mim ainda não foi a pior situação que vivemos sobre esse assunto. No meu ponto de vista, a mão de Deus vai pesar mais. Nós perdemos esse grande rio, mas escreve o que eu estou te falando. Eu estou sentindo no meu espírito, nós vamos perder mais água ainda. Aqueles mananciais, ali está tudo destruído, a biodiversidade, ali está tudo avacalhado. Foi uma perda terrível, mas para mim é juízo de Deus. E juízo de Deus por quê? Para mim, não é por causa da atitude desses mundanos, já eram mundanos mesmo. O problema para mim está no nosso ambiente. E cada um de nós deve procurar diante de Deus um acerto. O que a rainha Esther fez no maior momento de conflito lá do seu povo? Está escrito no livro que leva seu nome, livro de Esther, capítulo 4. Ela disse assim ao rabino judeu, ao pastor lá do povo, que era meio aparentado seu, ele a criou, o Mordecai. Olha o que ela disse: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. O que ela fez? Ela se definiu em jejum, definiu a sua casa em oração e pediu, deixa eu falar assim, que a igreja também entrasse em jejum e oração. Eu acho que é o momento de nós pensarmos um pouco. Quando os fatores naturais começam a se desregular, Deus está falando. No livro de Isaías, o próprio profeta, o profeta que dá nome ao seu próprio livro, ele, a certa altura do livro, no capítulo 6, ele tem uma visão. E uma das coisas que está descrito lá é o seguinte: a voz de Deus, os montes tremem, o trovão responde. Na terra relampeja. Quer dizer, os fatores naturais, estou falando no meu ponto de vista, os fatores naturais representam a voz de Deus. Irmãos, Deus está falando através dessas catástrofes, e Ele está falando que está bravo, Ele está falando que está triste, Ele está falando que está magoado, Deus está falando que está chateado com os homens, com os brasileiros. Isso que Ele está falando, mas ninguém tira da minha cabeça. Se Deus está chateado, é conosco, é com os seus. Acho que nós temos que repensar um pouco o que temos feito com a unção, o que temos feito com o poder que Ele tem nos dado. Quando Jonas, um profeta, em Minas extremamente conhecido, porque um dos baluartes da cultura, da velha cultura mineira, do barroco mineiro, né, o Aleijadinho, né, aluno do mestre Ataíde. Hoje, isso é história de 100 anos atrás, eu acho que hoje seria até indelicadeza chamá-lo assim, mas isso foi um apelido carinhoso que deram a ele, tanto que ele carregou esse apelido aí, sem traumas, produzindo cada vez mais trabalhos, pois o centro da sua obra são os profetas de Aleijadinho, estão lá numa grande galeria a céu aberto em Congonhas, a 70 quilômetros aqui de Belo Horizonte, da capital do estado.
perfilados nas escadarias da igreja mais antiga da cidade, tudo patrimônio público, coisa de arte linda, maravilhosa. E um dos profetas que ele retratou foi Jonas. E qual o centro da história de Jonas? Jonas, ele agiu contra a vontade de Deus. Ele magoou o Espírito Santo. E houve uma punição por causa disso. Eu queria muito que você considerasse o que está acontecendo hoje em nossa nação e pudesse ter um tempo de oração, você diante do Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O apóstolo Paulo foi o autor dessa frase. Senhor, o que queres que eu faça? Acho que está na hora de cada um de nós parar um pouco, meditar, ver o que está acontecendo, ponderar e falar com Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Cada um de nós. O resgate do Brasil vai aos nossos púlpitos, é claro, às nossas igrejas, mas deixa eu ser claro, o resgate do Brasil passa pela intimidade dos nossos quartos, cada um individualmente, buscando a face do Senhor, buscando perdão, buscando arrependimento, buscando intercessão, porque até hoje a palavra é essa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, até hoje é por aí que acontece o perdão, até hoje é por aí que se vira as coisas na história. E nós estamos no tempo de buscar, de clamar, nós estamos no tempo de procurar um conserto diante de Deus, para ver se salva um pouco, porque para mim já está decretado já o caos. O caos está decretado sobre a nossa nação. E não é um caos político, não é um caos social, não é um caos econômico, apesar disso tudo aí ser afetado. É o caos espiritual, porque o Espírito Santo se magoou, o Espírito Santo está triste, e está triste é com os crentes. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus te abençoe, que te constranja a um momento de oração e de meditação, em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade e te apresentar este livro, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. É claro que na vida cristã, ninguém consegue crescer sem ler a Bíblia, sem orar e sem jejuar. O jejum é alimento ao nosso espírito, assim como a oração insistente diante de Deus e assim como a leitura da Bíblia Sagrada. Este livro me fez muito bem porque ele não só ensina os princípios da importância do jejum e da oração, mas ele vem recheado de testemunhos. O autor, Mahesh Chavda, é um crente indiano que ao longo do ministério dele, com oração, ele já ressuscitou alguns mortos. Olha o que eu estou dizendo, não foi um caso isolado não. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem de uma oração poderosa e nesse livro ele conta os segredos, deixa eu falar assim, do seu sucesso ministerial. Por que que quando ele ora, Deus ouve? Ele conta. Por que que quando ele manda o morto ressuscitar, a resposta é positiva? Por que que o enfermo, o coração dele é curada? E com esse livro ele conta. O livro me fez muito bem, então eu compartilho com você e que Deus te abençoe.